testemunho de Kensho Atsushi, um missionário japonês, que anda por toda a Europa. Ele mora na cidade de Denver, Estados Unidos. Década de 80, eu sou Kensho, me converti em uma igreja rígida, sempre fui rebelde, não obedeci a esse pequeno ministério humilde, separado das igrejas corruptas. O Senhor me disse que iria me usar, mas eu não podia querer fama e sucesso, porque no dia que os homens me exaltar, eu perderei todas as revelações que Deus me dará. Jogava bola de short, junto com os ímpios. Um dia Deus usou um vaso e me repreendeu. Ficava de camisa regata, dentro de casa. Um dia, estava orando, uma voz me repreendeu. Quando eu aceitei a Jesus, tive que jogar minhas correntes de pescoço no lixo. O Espírito Santo me incomodou. Depois de alguns anos, vivendo uma vida santa, começou a nascer cabelos brancos na minha cabeça. Nesse tempo, eu já tinha mais intimidade com Deus. Quando fui pentear os meus cabelos, uma fumaça negra saía de meus cabelos. Quando dobrei o meu joelho para orar, uma voz me repreendeu, dizendo: "Por que queres mudar o que eu criei? Não aceita a sua natureza. Sabes que o curso natural é envelhecer e morrer." O Senhor me fez lembrar, em 1 Pedro 1:24, porque toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor. Jó 14:2, nasce como a flor, e murcha, foge também como a sombra, e não permanece. Depois daquela repreensão, nunca mais eu pintei os meus cabelos. Vou confrontar vocês com o meu testemunho. Tenho sido odiado por falar a verdade. Prefiro agradar a Deus do que o homem. Não vou diminuir esse testemunho, e também não vou aumentar coisas agradáveis, somente para alisar o ego de quem está assistindo. Quero confrontar os pecados ocultos e denunciar as falsas lideranças. Fui em uma igreja, onde vi um pastor que realizava milagres, curas, pessoas eram curadas de enfermidades incuráveis. Aquele homem soprava e pessoas que estavam em sua frente caíam no chão. Ele tinha grande autoridade espiritual. Onde ele colocava suas mãos, coisas acontecia. Pessoas rodopiavam quando ele colocava suas mãos em suas cabeças. Seu ministério era cheio de pessoas. Eu fazia visitas nessa igreja, onde esse pastor ministrava. Eu queria adotar o mesmo estilo de pregação dele, e fazer grandes sinais em meu ministério, mas eu não tinha o mesmo dom de sinais desse pastor. Seu nome é Charles McGive. Sua igreja era próspera, ele vivia fazendo a obra em várias igrejas da cidade, na cidade de Denver. Eu comecei a orar a Deus, pedindo o mesmo dom do pastor Charles, mas Deus não me respondia. Eu não congregava no ministério desse pastor. Minha igreja era simples, mas um dia Deus usou um vaso, e disse que iria me dar um ministério próprio. Eu já era casado na época. Fui para casa, buscar confirmação de Deus, dobrei os meus joelhos. Uma voz me dizia: "Vou colocar um ministério em suas mãos. Vai ser uma igreja diferente, onde congrega. Eu não quero que faça teologia. O meu Espírito Santo irá lhe ensinar, assim como ensinou Paulo, e fez ele escrever vários livros do Novo Testamento. Eu lhe ensinarei de um modo, como nenhum pastor lhe ensinou, revelarei os meus mistérios, e tu ensinarás a esse rebanho, que colocarei em tuas mãos. Tudo que eu falar a ti, serás as minhas ovelhas, será responsável por elas, e no dia do arrebatamento, me darás as ovelhas que lhe darei." Comece a ler de Gênesis até Apocalipse. Ore e jejue. Vou revelar coisas novas, as quais estão encobertas para os olhos dos sábios. Eu tenho ocultado aos teólogos, que não me buscam. Tenho ocultado aos soberbos, mas os humildes revelarei. Seja um servo humilde, faça uma aliança comigo hoje, como o apóstolo Paulo fez, e verás a diferença que fareis em tua vida.
E Deus me deu um ministério. Sempre mantive a simplicidade de pastor, comparado aos pastores, que tinham salários altos de suas igrejas. Nunca dependo de dinheiro de igreja. Eu poderia viver da obra de Deus, e viver servindo o povo 24 horas. Mas eu escolhi não sobreviver da obra, para que sobre dinheiro para ajudar os necessitados. A obra de Deus não é para enriquecer pastor, é para ajudar os necessitados. Sou empreendedor, de um negócio próprio, não sou empresário. O que eu ganho, vivo com minha família, e ainda ajudo a obra de Deus. O dinheiro tem sido um grande problema para os egoístas, que pensam em si mesmo, e tem aprisionado muitos que se apegam, levando à condenação de suas almas. Irmãos, eu aprendi coisas novas, o Espírito Santo me ensinava. Não posso dizer que tudo que aprendi com o meu ex-pastor foi em vão. Serviu para eu compreender as novas revelações de Deus. Quando eu comecei o ministério, justamente na direção que Deus me falou, eu não coloquei campanhas de milagres, oferecendo tudo que o povo quer. Não vou oferecer o que Deus não pediu para oferecer. Não vou negociar as bênçãos de Deus. Para ganhar almas, eu quero que venha buscar a Deus por amor. Eu me desfiz de qualquer método humano para ganhar almas. Não estou dizendo que é pecado usar a inteligência, estratégias para ganhar almas, desde que não fira a palavra de Deus. A melhor direção é a divina, aquela que vem do céu. Tem pastores que colocam teatro dentro da igreja. Isso é coisa de filme de Hollywood, algo diabólico. Por privar o meu ministério dos planos humanos de ganhar almas, passei por luta no meu ministério. A igreja que eu fundei estava seca, só tinha eu, minha esposa, e mais um irmão, enquanto as outras estavam cheias. Vários irmãos disseram que eu tinha que chamar cantores evangélicos, preletores famosos, para atrair multidão. Eu disse para o irmão, se as pessoas não vão vir adorar a Jesus, não trocarei ele por outros que roubem sua adoração. Ele me deu esse ministério, e está nas mãos dele. O irmão disse, seu ministério vai fechar? Eu respondi, se fosse o meu ministério, eu acredito que fecharia, mas esse ministério não é meu. Eu disse para o irmão, abra uma palavra para mim. Aquele irmão abriu uma palavra, e saiu em Apocalipse 3, 7, 8, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pôde fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. O irmão me disse, Deus é contigo. Foram 6 meses de oração, naquela igreja humilde. O Espírito Santo começou a enviar vidas para aquele lugar. Em um ano, o meu ministério lotou de pessoas, sem precisar oferecer bênçãos, carro, casas, curas. O Espírito Santo curava, dava dons, várias pessoas se convertiam, largava o pecado, renunciava ao mundo. Irmãos de outros ministérios, largavam seus pastores, para congregar comigo. Isso causava ciúmes, em vários pastores, que só pensam em somar, ajuntar, mas não sabem doutrinar. Todos que congregavam comigo, dizia que tinha algo diferente. No ministério que Deus me deu, eles sentiam Deus bem pertinho deles. Eu disse, vocês querem saber qual é o segredo desse ministério? Jesus é o cabeça, ele está na direção, obedecemos suas doutrinas, enquanto as outras igrejas têm como cabeça os líderes, não Jesus, e não obedecem às suas doutrinas. Entristece o Espírito Santo, pelas suas insubmissão, as igrejas ficam frias, sem a presença de Deus. Todas as almas que vinham para a igreja, era porque eu seguia toda a direção de Deus. João 21, 6, 8, e ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor.
E, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Eu também obedeci à voz de Jesus, essa receita deu certo, para o meu ministério. Onde tem pecado, há demônios trabalhando, eles são como vermes de defuntos, onde a carne podre, esses vermes se ajuntam, o pecado é igual à carniça, que atrai todo tipo de demônio. A igreja que viver uma vida santa, uma vida pura, os Espíritos Santos se atrai, e aonde ele está, os demônios não encosta. Pureza atrai pureza, sujeira atrai sujeira. Vários pastores, do meu bairro começaram a perseguir o meu ministério, dizia que eu não era de Deus. Enquanto os falsos profetas faziam abominações, eles não denunciavam, mas o meu ministério atacavam. Satanás não se incomoda com igrejas, que fazem sua vontade, não se luta com guerreiros mortos, somente as igrejas verdadeiras que são perseguidas. Enquanto eles não denunciam as igrejas falsas, eu tive que denunciar, o povo precisa sair de dentro dessas jaulas de prisões, dos falsos profetas. 3 pastores, que tocaram no meu ministério, morreram sem a salvação, e outros 2, tiveram suas igrejas fechadas, porque fizeram de tudo, para fechar essa porta da verdade, que Deus abriu. Se o meu ministério fosse da mentira, eu já teria pagado um alto preço, por enganar as pessoas. Muitos blasfemaram contra o Espírito Santo, dizendo que não é Deus, que operava em meu ministério, que prega sã doutrina. O Senhor disse que para esses que blasfemaram contra o Espírito Santo, não há mais perdão. Apesar de ter muitos pastores enganadores, os demônios fazem de tudo para que essas igrejas não fechem, para continuar a enganar o povo. Eles vão enganar até quando Deus quiser, os seus dias estão chegando, onde Deus dará o final, por todas as suas maldades. Depois de abrir o ministério, recebi o dom da visão. Quando ainda era adolescente, recebi uma profecia, que Deus me daria o dom da visão. E Deus cumpriu, me dando um dom especial, por eu dedicar a minha vida a Ele. O propósito desse dom, é combater o espírito da mentira, que está entrando nas igrejas. No começo, quando os meus olhos se abriram para o mundo espiritual, fiquei assustado, vi vários demônios andando no meio do povo, e outros voavam pelos ares. Fiquei apavorado. No outro dia, tudo estava normal, parecia que tinha perdido o meu dom da visão. Depois meus olhos se abriam, e enxergava o mundo espiritual de novo. Quero lhe dizer que o dom da visão, é como qualquer outro. Quem recebeu o dom da cura, não vai sair curando todo mundo. Um dia, várias pessoas são curadas, através da oração, no outro dia ninguém é curado, com a mesma oração. A mesma coisa são os preletores, que receberam o dom da palavra, vai ter dia que na sua pregação, converterá várias pessoas, vai ter dia que ninguém vai se converter. O dom da visão que eu tenho, não é diferente, tem dia que é permitido eu ver, tem outro dia que não, apenas eu vejo a rua da minha casa, e as árvores da minha rua, nem sempre os meus olhos ver o mundo espiritual. Deus mostra o que Ele quer, e se não quiser mostrar, fechará nossos olhos. Ver todos os dias o mundo espiritual, não seria bom para minha mente, isso tiraria o meu foco da realidade de nosso mundo. Graças a esse dom, eu posso ver o que acontece por detrás das cortinas desse mundo. É um preço que eu pago por ter recebido. Os demônios não querem ser vistos, eles querem trabalhar em oculto, se ninguém saber. E quando alguém revela suas estratégias, eles usam pessoas para lhe atacar. Os anjos são mais vistos dentro das igrejas, lá eles fazem seus trabalhos, eles não ficam andando pela cidade, igual os demônios. Fui nas campanhas do pastor Charles McGaeve, ele estava com um carro novo, tinha ficado bem de vida com o ganho de seu ministério, seus dons de sinais aumentaram.
Ele estava com plano de colocar suas programações na televisão. Já que tinha uma programação na rádio, ele pensava em dar um salto e ficar conhecido nacionalmente. Fazia tempo que eu não fazia visita no seu ministério. Ele foi o homem que me inspirou a buscar uma resposta de Deus. De tanto eu orar, o Senhor me respondeu, no meu quarto: servo, porque tu queres o mesmo dom desse pastor, esse dom eu não posso lhe dar. Eu fiquei triste com a resposta de Deus. Fazia tempo que eu orava pedindo esse mesmo dom do pastor Charles. Um dia, o Senhor me tocou para eu ir no culto do pastor Charles. Ao chegar lá, me assentei para ouvir uma de suas ministrações. Algo começou a acontecer naquele momento. Minha visão espiritual se abriu. Eu pude ver um demônio de trás do pastor Charles. Tudo que o demônio falava, o pastor repetia. Eu vi uma marca de um número, 666, na testa desse pastor. Ele estava sendo controlado por aquele espírito maligno. O demônio exercia grande controle mental sobre sua mente. Aquela marca na testa fazia o pastor pregar o que o demônio queria. Quando o pastor Charles levantava as suas mãos em direção às pessoas que estavam assentadas, pude ver que na palma da sua mão, dentro da pele, tinha uma estrela de metal invertida. Eu não sei de que metal era. Pude ver que daquela estrela saia uns feixes de laser que irradiava todas as pessoas. Muitas eram curadas, demônios saiam. Orei a Deus em espírito, pedi para Ele me revelar o que estava acontecendo nesse culto. O Senhor me disse: servo, entende, porque eu não posso lhe dar os mesmos dons que esse pastor tem. Ele não fez aliança comigo, ele fez aliança com outro Deus, para lhe dar esses dons. Ele me aceitou, mas não quis viver uma vida santa, preferia viver no luxo, satisfazendo os desejos da carne. Ele não quis pagar o preço na oração para eu lhe dar os dons, preferia o caminho mais fácil para obter esses dons, e todo o conforto que ele quis. Eu estou dando chance para ele se arrepender e voltar para o caminho da luz. Se ele se voltar para mim, darei os meus dons para ele, tirarei esses dons do engano. Eu disse: Senhor, ele expulsa legiões de demônios. O Senhor disse: servo, não se deixe enganar. Somente quem tem meu Espírito Santo pode expulsar demônios, pois a luz sobrejuga as trevas. Aonde estiver trevas, a luz chega e ilumina tudo. Um pastor que tem demônio não pode expulsar outro demônio, pois ambos estão em trevas, o pastor e a pessoa que tem demônio. Lembra da minha palavra, que eu disse, quando estive na terra? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda a cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Mateus 12, 24, 26. Servo, esse pastor não pode expulsar demônios, ele tem pacto com eles. Não há reino dividido entre os demônios. Tudo isso é uma farsa. Os demônios precisam usar alguém para enganar. Esse pastor é um instrumento dos demônios. Os demônios querem que as pessoas confiem nesse pastor do engano, para ganhar as almas de uma congregação inteira. Os demônios realizam muitos sinais, para que esse pastor nunca perca o crédito, e continue a enganar com esse falso evangelho. Esse pastor é reverência. Muitas pessoas confiam em seu ministério, acreditam que é um meu espírito que usa ele. Por isso, quando ele dar ordens aos demônios, eles saem para não manchar o seu ministério, e assim o espírito da mentira continua a reinar. Quando a voz do Senhor falou, eu fitei os meus olhos no pastor Charles. Ele desceu do púlpito e colocou sua mão, onde foi introduzida a estrela invertida, no estômago de uma mulher. Ele revelava que aquela mulher tinha câncer, ele expulsava o câncer, via aquele câncer sair como uma bola, e entrava dentro da mão do pastor.
Parecia que aquela estrela, que estava introduzida dentro da sua mão, tinha um imã que puxava, depois ele colocava a sua mão para orar por um homem. Aquela bola saía de sua mão, e entrava dentro daquele homem. Enquanto aquela mulher era curada, o homem ficava com o câncer dela. Percebi que o diabo não curava, apenas transferia as enfermidades para outros corpos. Depois eu vi um grande show com efeitos tecnológicos, luzes piscando, para atrair os jovens. Tudo isso chamava a atenção da multidão. Havia uma estratégia humana para atrair pessoas. Havia muita manipulação da fé dentro dessa igreja. Os demônios cegavam os entendimentos daquelas pessoas, através dos sinais. Tudo isso distraía as pessoas, segurava suas atenções, não deixava elas pensar o que havia de errado ali. O espírito do engano estava ali, mas muitas igrejas estão seguindo as mesmas técnicas de manipulação. Os demônios fazem aqueles cultos ficarem atrativos, para chamar a atenção, fazendo eles não enxergarem o que está de errado por trás desse ministério. Irmãos, eu enxergava demônios dentro dessa igreja. Eu não vi Deus ali, não havia nenhum anjo ali, tudo estava entregue nas mãos dos demônios. Eu visitei várias igrejas, onde tinha demônio, havia também anjos, mas naquela igreja, eu não vi nenhum anjo. Fui embora para minha casa triste, nunca mais colocaria os meus pés naquela igreja. Eu pensava que toda a igreja era de Deus, mas muitos abrem para propósitos malignos, pessoas usadas pelos demônios. Dobrei o meu joelho, e fui orar a Deus. Estava com vergonha, de ter pedido um dom igual daquele falso pastor. Eu orei a Deus, e disse, aonde está aquele povo santo, que faz a diferença, e coloca aqueles demônios para correr? Uma voz me dizia, meu povo não está ali, estão todos aprisionados pelo engano, privados de conhecer a minha palavra, como ela é de verdade. Eu chorei pela situação das pessoas que estão perdendo a salvação. É o que diz na palavra, e ouvi outra voz do céu, que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, 4, 5. Não procure uma igreja que ofereça coisas prazerosas para sua carne. Procure uma igreja que incomode sua carne, que pregue contra a sua natureza pecaminosa. Procure uma igreja santa, que te faça caminhar no caminho estreito. Deus age em igrejas assim. Não procure uma igreja que deixe você fazer o que quer. Para que não seja mais um enganado, Satanás se transfigura em anjo de luz, para enganar, fazer você acreditar que Deus está ali. Deus não habita onde há iniquidade. O Espírito Santo é limpo, nunca entraria em um lugar que profana o nome de Deus. Se você insistir em andar nas igrejas caídas, serão enganados. Eles te oferecem um evangelho sem compromisso com Deus, onde a noiva pode se prostituir com outros deuses. Nada é pecado, tudo é graça. Fazem Deus de garçom, só pedem bênção, mas não oferecem nada para Jesus, que são o corpo, alma e espírito. Qual é o esposo que continuaria casado com uma esposa que não se entrega completamente, não a ama? Amor fingido e interesseiro, só quer aquilo que ele pode oferecer, mas não quer compromisso. A maioria das igrejas são noivas interesseiras. Isso machuca o coração de Jesus. O Espírito Santo se afasta. O Senhor me mostrava uma visão. Vi como as pessoas seguiam o pastor cego, e ambos caíam dentro do abismo. As pessoas ali estão sendo enganadas. Aonde não há a verdade, não tem libertação. Onde não tem o povo de Deus, os demônios reinavam e dominam. Vou contar como foi o meu arrebatamento. O Senhor me disse, em uma madrugada, vou lhe arrebatar, como eu tenho feito com várias pessoas, dos 4 cantos do mundo. Quero despertá-los, mas muitos são incrédulos. Eu tenho arrebatado muitos, para abrirem seus olhos sobre a realidade do mundo espiritual.
Eles têm criticado meus servos, chamado de mentirosos, têm duvidado das revelações, das visões, das profecias. Tem acontecido muitos sinais nos céus e na terra, eles não querem acordar, continuam chamando os meus servos de falsos. Eu vou abalar as estruturas da terra, para que eles venham a crer. Muitos vão descer para o inferno, por causa de suas rebeldias. Contra a minha palavra, eles têm tocado, no meu espírito, que tem revelado, coisas ocultas aos pequeninos. Eles têm tocado, nos meus ungidos. Quero lhe trazer o despertamento, mas eles não querem, estão com surdez espiritual. Minhas palavras entram no ouvido direito, e saem pelo esquerdo. Seus corações são terrenos pedregosos, corações duros, criticam meus servos, se esquecem, que eu sou o que sou, que ainda revelo coisas ocultas, e mistérios. Jeremias 33, 3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu ainda velo por essa palavra, eu alerto, aviso sobre os caminhos perigosos, preferem dar ouvidos aos falsos profetas, em vez de dar ouvido aos meus pequeninos. Vou começar a riscar, muito nomes do livro da vida, dos críticos da verdade, vou dar legalidade, para o demônio da morte levar muitos, que se dizem cristão, por se rebeliar contra a sã doutrina. Satanás tem pedido as almas de muitos, eu tenho dado chance, para se humilharem, mas eles são soberbos, nada sabem, e pensam que sabe tudo. Eles dizem que Satanás está debaixo de seus pés, mas eles que estão debaixo dos pés dos demônios, por não quererem largar seus pecados. Eles dizem que Satanás já foi derrotado, mas dão lugar para ele trabalhar. Eles não sabem que Satanás é muito mais inteligente do que toda a raça humana, e sua experiência de enganar as pessoas é desde o Jardim do Éden até hoje. Eles não levam essa guerra espiritual a sério, assim como meus anjos levam. Eles dizem que já são salvos, e nunca perderam suas salvações. Uma vez salvo, será salvo para sempre, mesmo que venha a pecar. Isso traz tranquilidade, e falta de vigilância, em suas vidas espirituais, e Satanás se aproveita de pequenas aberturas, e entram em suas vidas. Vou te levar ao inferno, e mostrarei somente os lugares de cristãos, que foram vencidos, por se comodarem seus pecados. Eu ouvia somente a voz de Jesus, quando ele se manifestou, para mim com seu corpo de glória, luz e saia do seu rosto, e do seu corpo. Jesus e eu fomos ao inferno, chegamos naquele lugar escuro, cheio de fogos vermelhos, o sangue das almas dava uma coloração, para aqueles fogos. Cheguei em um lugar, onde tinha os desviados, que saíram da igreja, e o outro grupo de desviados dentro da igreja, faziam parte de igrejas, mas não viviam a palavra. Fui no lugar, onde vi irmãos, que tinham blasfemados contra o Espírito Santo. Perguntei a Jesus, por que essas pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo? Ele me respondeu, quando o Espírito Santo usa uma pessoa, que vive na santidade, e alguém diz, que aquela pessoa, está sendo usada por demônios, estão chamando o meu espírito de monstro, isso é uma ofensa, e quando morrem, serão também chamados de monstros aqui no inferno, viverão em grandes sofrimentos, não há perdão para quem blasfemar. Vi pessoas católicas, que blasfemaram, e zombaram do Espírito de Deus. Vi pastores, que blasfemaram do Espírito Santo também. Jesus passou perto de um bispo, e ele pedia perdão, por blasfemar. Jesus disse, qualquer que blasfemar do meu Espírito, sua condenação, é certa. Vi o irmão, que blasfemou do meu ministério, dizendo que os demônios me usava. Nas visões e revelações, ele blasfemou do Espírito de Jesus. Fui em um lugar, onde vi vários irmãos, que andavam de short pela rua, andavam de camisa regata, outros andavam sem camisa, causando escândalo à palavra, eles estavam no inferno. Eram pastores, bispos, apóstolos que pintavam os cabelos, faziam tatuagens, tratavam o templo do Espírito Santo, como se fosse templo do mundo. Vi pastores que usavam correntes no pescoço, pareciam rapper, usavam roupas largas, estavam no inferno.
A irmã de salto alto pedia perdão e chorava. Essa irmã tinha o espírito de sedução, andava rebolando de salto alto. Pastores e bispos, que tinham mais de 2 casamentos, estavam casando pela 3ª vez, banalizavam um matrimônio sagrado, que Deus deixou, trazendo escândalos para um meio evangélico. São crentes carnais, que se divorciavam para se casar, quantas vezes quiserem. Morreram sem pedir perdão pelos seus pecados, e estavam no inferno. Marcos 10, 7, 8. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois não serão senão uma só carne. Assim, já não são 2, mas uma só carne. Marcos 10, 9. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Fui em uma galeria do inferno, vi revistas da Sentinela, vi livros evangélicos com falsas doutrinas, livros espíritas, livros de magias, livros de doutrinas de demônios, livro escolar de filosofia. Todos esses livros ensinam ao contrário da palavra de Deus, dizendo que o homem veio do macaco, que o universo se criou sozinho, negando a existência de Deus. Isso está nos livros de educação, como os de ciência, história e outros, tudo para controlar as mentes, igual a do pastor Charles, que tinha uma marca espiritual na sua testa. 1 Timóteo 4, 1, 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Satanás tem entrado dentro da teologia, para cegar o entendimento. 2 Coríntios 4, 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu leio só a Bíblia, e o Espírito Santo me ensina. E, demais disto, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Eclesiastes 12, 12 minutos e 13 segundos. Livros de teologia, cheio de ideologias humanas, não acrescenta nada de santidade. Vi gibis de desenhos, gibis do Batman, Super-Homem, Homem-Aranha e outros. Vi variedades de gibis, consagrados para entrar nas mentes das crianças, mudarem suas atitudes, fazer elas não respeitarem os pais, virarem lésbicas, homossexuais, ficarem violentos, e irem para o mundo do crime, dos vícios. Tinha conteúdo pornográfico infantil. Esses gibis de desenhos estavam cheios de dardos. Em cima dos gibis eram pequenos alfinetes negros que entram dentro da mente. Vi brinquedos consagrados aos demônios, como bonecas femininas. Existia uma variedade de bonecas que continha pequenos demônios dentro delas. Essas bonecas traz tribulação para os lares, deixando as crianças perturbadas. Vi também bonecos masculinos, que trazia demônios mirins. Fui em um lugar, onde tinha vários adolescentes rebeldes, que brigavam com os pais. Eles estavam ali, por serem viciados em games. Os demônios possuíam essas crianças, deixando eles rebeldes. Esses demônios saíam de dentro de jogos de videogames. Muitos jovens estavam ali, tinham sonhos, planejaram futuros, mas morreram com tudo isso. Todos seus projetos morreram ali. Que tristeza, ver a nossa juventude de perdendo. O futuro da igreja está sendo destruído. Satanás armou um plano para destruir as crianças e os jovens, para não ter mais igrejas. Ele está formando uma geração incrédula, através de desenhos e filmes. Essa geração adorará o anticristo. Eu vi todo o seu plano no inferno. O Senhor Jesus disse: conte tudo o que viu, mas aqueles que não acreditar no seu testemunho, serão os joios. Eu cobrarei desses, e lançarei os joios, que lhe perseguirem no fogo. Eu arrebato os meus servos, por amor. Eu não quero ver ninguém no inferno. Eu choro por cada alma que desce a esse lugar, mas eles não querem ouvir.
Eles esquecem que sou amor, mas sou justiça, e puno os rebeldes. O Senhor e eu subimos para a terra. O Senhor disse, para mim quem profetizará, no vale de ossos secos, dessas igrejas, se os falsos profetas, não deixam os meus servos pregarem a verdade. Eles dizem que não largam o pecado, porque o Espírito Santo não testificou em seus espíritos, mas o Espírito Santo não pode testificar em espíritos mortos. Eles estão afastados de mim, longe de meus caminhos, não ouvem a minha voz, não sentem o meu espírito que está tão perto deles. Eles perderam a sensibilidade espirituais. 90% dessas igrejas não subiram, apenas 10% vão subir. Levítico 27:30, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Essas foram suas últimas palavras. O Senhor me deixou no meu quarto, onde meu corpo estava. No dia seguinte, contei na igreja, onde eu pastoreio. Depois dessas revelações, eu fiquei muito rígido, porque Satanás não brinca. O Senhor Jesus não está feliz com a situação das igrejas, estão mortas na sua maioria. Depois eu tive uma visão, vi vários altares quebrados, eram poucos que estavam de pé, a maioria estavam em ruínas. O Espírito Santo me disse, o noivo não buscou a noiva ainda, porque são poucas, as que estão preparadas, ele quer mais colheitas de almas, é preciso os altares serem restaurados, serem levantados essas ruínas, para que o número de noivas aumentem. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje me arrependo dos meus pecados, creio que o Senhor derramou o seu sangue para me salvar. Deixando seu trono de glória, para morrer, uma morte terrível de cruz, sei que não tenho andado nas trilhas do seu caminho que lhe agrada, resistir às tentações, como o Senhor resistiu. O Senhor é o meu Salvador, e o meu Libertador, ressuscitou da morte e ascendeu ao céu. Um dia virá, com toda a sua glória, eu quero subir contigo, eu creio que pertenço a ti, sou seu filho, e herdeiro de suas promessas. Hoje faço uma aliança contigo, igual àquela que tu fizeste na cruz. Vi aquele